Graças a Deus. Bom dia. Graças a Deus. Olha, eu queria que você pensasse comigo um pouquinho, meditasse neste salmo. Você gosta de salmos? Você já leu salmos? Salmos são orações dos profetas, inclusive do rei Davi. E Jesus fala dos salmos. Os salmos falam de sentimentos da alma. Então, quando você lê salmos, você gosta. Já leu? Você gosta porque é uma fala simples, fácil de compreender. Por exemplo, o Salmo 126, o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, para Sião, lá em Israel, lá em Jerusalém, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, para Jerusalém, onde estava o templo, eles estavam onde no cativeiro? Eles estavam na Babilônia. E na Babilônia não havia o templo. Havia os templos do paganismo. Então, quando o Senhor nos trouxe, em outras palavras, lá do cativeiro para Sião, aí ele fala assim: estávamos como os que sonham. Aleluia. Os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, os incrédulos: grandes coisas fez o Senhor a estes. É o que Deus quer fazer com você. Deus quer tirar você da Babilônia, da sua Babilônia. Babilônia representa a escravidão do pecado, a escravidão dos vícios, a escravidão de uma vida miserável, mesquinha, pobre, sofrimento, dor, problemas na família, problemas no casamento. Deus quer arrancar você desse ambiente hostil que faz você ser uma pessoa triste, ser uma pessoa abatida, caída. Porque quando uma pessoa caída se olha no espelho, a mulher, ela tenta se pintar, tirar, botar mais um pouquinho de luz e tal, e não sei o quê, para parecer, aparentar um semblante mais leve. Mas não adianta. O sofrimento que ela carrega dentro da alma denuncia para as pessoas através dos seus olhos. Nos olhos, quem está no reino de Deus vê as pessoas que sofrem no reino do mundo e os seus olhos são baços, são tristes, são caídos. Por quê? Refletem a alma. Quando a pessoa tem a alma doente, enferma, triste, os seus olhos denunciam. Não tem ninguém que possa consertar isso, a não ser Deus. Porque Deus é o especialista em curar os enfermos da alma. Os enfermos na alma
depressão, tristeza profunda, ansiedades, medos, dúvidas, insegurança, medo do futuro. Tudo isso a alma sente, a alma se atrofia de dor, se contorce em dor. E por isso a pessoa fica na obrigação de tomar tranquilizantes, sonoríferos, e isso e mais aquilo, para tentar acalmar a sua alma. Mas não tem jeito. Uma alma sofrida é uma alma enferma, é uma alma doente. E não há médico. Me desculpem os médicos, os psicanalistas, os analistas. Me desculpa, mas não tem, ninguém pode curar. Duvido que cure. Duvido. E eu quero ver quem é que vai levantar-se nesse mundo e me contradizer. Porque não há remédio para a alma, a não ser a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Só para você pensar comigo. Quando você recebe uma notícia ruim, imediatamente sua alma sente o baque. É ou não é? Você se fecha, sua alma se fecha e sente a dor. Quando você recebe uma notícia excelente, sua alma se alegra. É ou não é? Quantas pessoas ontem saíram do estádio aqui, alegres, porque o Sporting foi campeão, não é isso? Oh, que maravilha! Eles ficaram alegres, felizes, mas também a alegria deles foi a tristeza dos outros, que torcia lá pelo Benfica. Então é assim, não tem jeito. Esse é o mundo, o reino do mundo é assim. Os que ganham e os que perdem. No reino do mundo existe isso, existe a morte, a tristeza que a morte causa. Mas quando a pessoa entra no reino de Deus, o reino do Espírito Santo, quando a pessoa vive pela palavra de Deus, a palavra de Deus traz dentro da alma esperança, fé, confiança. A palavra de Deus traz alegria, traz gozo, que é o que o salmista fala. Quando, olha só que bacana, isso é extraordinário. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, quer dizer, tirou do cativeiro os que voltaram a Sião, quer dizer, para a terra prometida, estávamos como quem sonha. Amém. Deus quer fazer isso com você aqui e agora. Escute o que eu estou te falando. Tão certo como Deus existe, tão certo como Deus existe, Ele quer mudar a sua vida aqui e agora. Ele não quer mudar a sua vida amanhã, não. Ele quer agora. E a sua vida começa quando a sua alma aceita a palavra de Deus. Aí vem a esperança. Aí vem os sonhos que você vem acalentando desde jovem. Esses sonhos se tornam realidade na sua vida. E eu não estou aqui a falar apenas de versos, palavras bonitas. Não, eu estou a falar da palavra de Deus. Por isso, esse cântico maravilhoso, o cântico que diz, como quem sonha, de risos, minha boca se encheu. Deus quer encher a sua boca de risos. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus não é padrasto, não, gente.
Ele é pai. E quem é pai sabe o que é ser pai. É ou não é? E se você é mãe, você sabe o que é ser mãe. Deus é pai. Ele quer fazer a sua boca se encher de riso. Feche os seus olhos. Agora não pense nos seus entes queridos. Não, agora não é hora para você pensar na sua casa, nos seus familiares. Agora não é hora de você pensar no que vai ser amanhã. Agora não é hora de você pensar em nada além da sua própria alma, da sua própria vida. Deus quer encher a sua boca de riso. Ele quer fazer a sua alma saltar de alegria. Pense nisso. Coloque na sua cabeça, na sua imaginação, que Deus quer isso. Ele é Pai. E Ele quer fazer a sua boca encher-se de riso. Graças a Deus. Vamos cantar orando e orar cantando. Entrega aqui, chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega aqui, chorando fez, alegre até o fim. Cantando voltará e enfim trará consigo os frutos que colheu, e para sempre lembrará e se alegrará em tudo que viveu. Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai, este povo veio semear a sua vida na tua terra. Isto é, ele veio semear a sua vida na tua palavra, no reino de Deus, no reino de justiça, no reino do amor, no reino do Espírito Santo, no reino da vida eterna, no reino onde não existe a figura da morte, porque é o reino glorioso, esplendoroso, majestoso do Todo-Poderoso. Ó meu Pai, então neste momento, enquanto esta pessoa está pensando, meditando, raciocinando na tua palavra, que o Senhor fez no passado, quando o teu povo estava confinado à destruição, à escravidão, à desgraça, o Senhor o removeu daquela situação, do seu cativeiro. Há pessoas aqui e que nos ouvem em casa, no trabalho, num hospital. Imagine quantas pessoas neste momento estão nos hospitais, lutando contra a morte, lutando com todas as suas forças para poderem sobreviver. Há outras que estão nos presídios, os detentos, e dizem: será que um dia eu vou sair daqui? Porque aqui só existe ódio, aqui só existe o mal, aqui é o reino do inferno, é o reino do egoísmo, cada um por si. Será que eu vou sair daqui? Oh, poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, em o nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, visita cada pessoa agora, esteja
lá no presídio, num hospital, numa clínica, em casa, no trabalho, ou aqui mesmo, meu Pai, agora. E faça com que a tua palavra venha gerar uma vida nova e trazer alegria para esse coração abatido. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor não é Deus de pau, de pedra ou de metal. O Senhor tem boca que fala. Inclusive, o Senhor fez promessas 1000 para os que em ti creem. O Senhor tem olhos que veem tudo o que se passa na terra e também dentro de cada coração. O Senhor vê o que se passa dentro desse coração amargurado, cheio de ódio ou de mágoa. O Senhor vê tudo. Então, meu Pai, ao encontro dessa gente, venha o teu Espírito, o Espírito da tua palavra, para que esta palavra venha surgir, fazer surgir o sonho, a esperança de uma vida diferenciada. Ó, meu Pai, ouvi o clamor dessa alma, ouvi o gemido dessa criatura, ouvi agora. Eu sei que o Senhor ouve, eu tenho certeza que o Senhor ouve, mas talvez ela não tenha tanta certeza, mas o Senhor ouve, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, nada passa escondido diante dos teus olhos. Então venha ao encontro dessa criatura, que talvez tão martirizada, de tão afligida, ela não consegue nem crer que o Senhor vê a sua situação. Eu peço, Espírito Santo, venha iluminar os seus olhos, venha trazer a paz para elas, venha trazer esperança, porque assim também foi no passado. O teu povo gemeu sob a escravidão, mas um dia, um belo dia, bem retratado aqui nesta canção, neste Salmo 126, eles semearam as lágrimas de dor, de arrependimento, semearam as lágrimas da angústia, do desespero, mas saíram como quem sonha, alegres, felizes. Meu Pai, eu imploro em o nome do Senhor Jesus, venha ao encontro de cada uma delas. Inclusive, agora mesmo, cada uma delas vai falar contigo o que se passa dentro delas. Eu sei que há dor, sofrimento, angústia, mas eu sei que o Senhor ouve a oração daqueles que te invocam com sinceridade, mesmo não merecendo, mas dizem como aquele leproso: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor imediatamente atendeu. Ó Espírito Santo, ouvi a voz, a súplica dessa criatura. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, agora fala você com Deus. Fala, coloque para fora as suas angústias, seus lamentos, suas dores, o seu pranto. Reclama com Ele. Ele ouve você tanto quanto ouve a mim. Ele está tão comigo como Ele está com você aí agora. Onde quer que você estiver, Ele está com você. Ele ouve a sua oração. Fale com Ele do jeito que você sabe. Você não precisa fazer uma oração bonita, erudita e convincente, não. Você só precisa falar o que está dentro de si. E Ele ouve
a sua voz. Fale com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale, minha amiga, fale. Não fique com a boca fechada. Abra rasga a sua alma agora. Diga tudo. Coloque para fora toda a sua angústia, seu tormento, seu sofrimento, sua dor. Semeia a sua alma agora sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazê-la sorrir de fato e de verdade. Como quem sonha, semeia suas lágrimas, chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, chegando cada entrega aqui, chorando fez, alegre até o fim. Cantando voltará e enfim trará consigo os frutos que colheu, e para sempre lembrará e se alegrará em tudo que viveu. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, confirma a tua palavra para cada pessoa que orou, que pediu. Confirma agora, porque ela não pode sair daqui esta manhã carregando o mesmo peso da dor que trouxe. Não, meu Pai. Ela não veio num teatro, ela não veio a um cinema, ela não veio participar de um espetáculo, ela não veio num campo de futebol, não, ela veio na tua casa. E a tua casa, meu Senhor, é a casa de misericórdia, de compaixão e de perdão. Ela tem que sair daqui alegre, feliz, como quem sonha. Ela saia esta manhã daqui, meu Pai, contando para seus entes queridos, amigos, conhecidos, o que o Senhor fez por ela, e dando testemunho de que o Senhor está vivo, de que o Senhor ouviu a oração dela. Ah, Pai querido e amado, faça a tua obra aqui e santifica o teu nome, ó Senhor Jesus, na vida de cada uma dessas pessoas. Por todo o lugar, onde quer que haja alguém sincero, orando, falando contigo, haja resposta. Em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, presta atenção, por favor. Nós vamos passar para vocês um testemunho de uma pessoa, como vai falar, que era um bispo numa determinada igreja evangélica. E ele vai contar a sua experiência. Mas o que fica claro, evidente, transparente, é que ele experimentou a fé do coração, a fé da emoção, a fé do sentimento. E por conta disso, ele veio perder tudo. Porque ele apoiou a sua fé não na sabedoria, não na inteligência de Deus, não na palavra de Deus,
mas no seu coração. E cada vez que a pessoa apoia a sua fé em Deus no coração, ela estará fadada ao fracasso. Porque Deus é palavra, Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus não é emoção, Deus não é coração, Deus não é sentimento, Deus é ação, Deus é atitude, Deus é raciocínio. Ele nos deu cabeça para a gente pensar, não para usar chapéu. Ele nos deu coração para a gente sentir. Sentir o que, ô bispo? Sentir o que Ele sente por nós. Você sente tristeza, dor, aflição por causa dos seus filhos. É isso que Deus sente também por cada um de nós. Então, Ele nos deu o coração para a gente sentir a dor que Ele sente e ver e avaliar e pesar a nossa própria vida. Mas é a fé racional, inteligente, é que faz a diferença. Quando você apoia o seu coração, é o caso, por exemplo, do casamento, os maus casamentos. Por que os maus casamentos? Porque a pessoa casou em cima do sentimento do coração. Aí não deu certo, porque se enganou. O próprio Senhor diz que o coração é enganador, cruel. Então, não é para decidir, o seu coração, o meu coração, não é para decidir a nossa vida. O nosso coração é para ter sensibilidade. Amém? Entenderam? Sensibilidade que Deus tem. Sensibilidade de compaixão, de bondade, de misericórdia, de perdão. Mas a nossa vida não está e nem pode estar pautada no coração, mas na cabeça. Quando você fundamenta a sua vida na palavra de Deus, você está usando o seu raciocínio. Porque na palavra de Deus você pode dizer para Ele, olha aqui, Senhor, está escrito aqui, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Você está usando o quê? Sentimento? Está usando o coração? Não, você está usando a cabeça, a sua inteligência. Você não precisa ser escolado, você não precisa ser uma pessoa formada. Não, você é o que você é e você tem inteligência e Deus te deu inteligência para você pensar, usar essa inteligência, para dirigir, para você saber como vai conduzir a sua vida. Então esse homem teve essa experiência traumática, mas graças a Deus que ele conseguiu reverter essa situação, porque ele aplicou a sua vida na palavra de Deus. Por exemplo, se você aplica a sua fé no sentimento, você pode sentir muito bem aqui, mas quando você sair lá fora, você vai sentir mal outra vez. Entendeu? Por quê? Porque o ambiente é de fé. O ambiente é bom. Ninguém se agride, ninguém briga com o outro. É ou não é? Todos estamos pensando, raciocinando, ouvindo e raciocinando, pesando, avaliando a palavra de Deus. Não o que se passa. Você não está vendo aqui um ator fazendo demonstração, nada disso. Você está aqui usando para usar a sua cabeça, a sua inteligência. É como se você estivesse numa universidade. Na universidade se usa coração? Não. Se usa o quê? Cabeça, inteligência. Então, quando você usa a sua cabeça na palavra de Deus, que é cabeça, você vai ter fé para enfrentar o inferno e vencer e prevalecer. Amém? Vamos assistir esse testemunho
que vai mostrar isso com fatos, com factos, graças a Deus. Um dia eu vou falar português. Deus abençoe. Pode rodar, pessoal. Bispo em uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. Responsável por 40 igrejas. Tinha sucesso ministerial, mas era miserável espiritualmente. Quando eu tinha 35 anos, isso em 1996, eu acabei contraindo uma dívida muito grande. Nós, inclusive, entramos em concordata. E, por conta disso, uma tia me falou de uma denominação evangélica. E quando eu cheguei na denominação, com aquela dívida de $1 milhão em concordata, eu ouvindo a palavra, eu comecei a colocar em prática. Eu obedecia e o problema foi resolvido. E aí eu fui me envolvendo. E eu me lembro que a pastora da igreja, né, casada com o pastor, dessa igreja que eu ia, pediu para o motorista dela me buscar, né, e me levar para a reunião. E aí, ela, no final da reunião, chamou as pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E aí eu recebi uma oração com imposição de mãos. E aí eu caí, né? Caí no chão e ali era chamado cair no Espírito. E caí deitado no chão, eu comecei a orar em línguas. E eu tive uma sensação boa, né? Quase uma levitação, né? Uma sensação assim. Então eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a ser reconhecido na instituição e continuei a minha caminhada, né? E me envolvendo cada vez mais, porque eu tinha sede da palavra, né? Então eu fui crescendo e aí eu fui diácono, depois de diácono fui a presbítero e como presbítero eu assumi uma igreja, mas ainda assim como empresário, porque nessa denominação era possível a pessoa ser pastor, bispo e empresário também. E eu assumi uma igreja e depois eu fui levantado bispo. Eu passei a ser responsável por mais igrejas e até que eu fui o bispo do nível maior, né, onde eu acabei assumindo toda a Zona Sul de São Paulo. Olha, realmente, o que eu vi aqui hoje é algo que só pode vir do Senhor mesmo. É algo que está no coração do Senhor, porque o que está no coração do Senhor é que as vidas sejam salvas. E nós vimos uma salvação assim, linda, impressionante, tantas vidas se entregando, chorando ao Senhor. Entendendo a necessidade que eu não poderia ser um bispo solteiro, eu namorei, noivei e casei em 10 meses. Eu não verifiquei nada, eu não fui ver qual é a fé dela, nem conheci a família, foi realmente uma coisa assim para resolver a situação. E na lua de mel nós já tivemos problemas. Na lua de mel já foi verdadeiramente um inferno. Eu voltei da lua de mel querendo anular o casamento, mas o líder da denominação disse que eu teria que aguentar, não teria que fazer isso, teria que suportar, teria que continuar. Eu já era bispo e ela acabou se tornando também pastora. Então, tanto eu quanto ela, na verdade, estávamos levando aquele casamento por causa da posição. Porque nos últimos 7 anos, a gente vivia em quartos separados. Nós não tínhamos relação marido e mulher. Ainda que eu tivesse prosperidade, ainda que eu tivesse casado, ainda que eu morasse numa casa de 700 metros de terreno, 320 metros de área construída, mas era tudo aparência, e eu tinha uma inquietude muito grande dentro de mim, que eu não conseguia entender o que era, porque se eu tinha o Espírito Santo e eu tinha isso, por que eu tinha essa inquietude? Eu tinha uma busca dentro de mim muito grande, e eu não sabia como resolver, e muitas vezes eu ia pregar e eu ficava pensando assim, mas o que eu vou falar para esse povo, né? Ainda que eu amasse, queria que aquele povo visse o melhor. Eu sempre fui sincero diante de Deus.
Mas o que eu ficava pensando que eu vou dar? Porque eles já são salvos. Porque a denominação entendia, salvo uma vez, salvo para sempre. Então, se a maioria ali já era salvo, então o que eu ia pregar? Eu falei, vou pregar prosperidade então. Então eu pregava prosperidade, que era uma coisa que eu vivia. Então eu pregava isso. Mas assim, pensando muitas vezes, o que eu estou fazendo aqui? Até o momento que nós vencemos uma licitação para fornecer uniformes para a EBI, né, da Igreja Universal. E por conta desse contrato, nós tivemos que conhecer a igreja. Então, eu era bispo ali na Zona Sul, bem próximo da João Dias, isso foi em 2010. Então eu comecei, depois que a gente venceu o contrato, eu fui na EBI conhecer, né? E quando eu vi tudo aquilo, a forma como as crianças eram cuidadas, e todo aquele cuidado, aquele zelo, aquilo ali me impactou muito, né? Eu digo que eu fui evangelizado pela EBI. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar curioso, né? Eu falei, eu acho que eu vou assistir uma reunião aqui. E aí eu comecei a frequentar. Eu dei uma desculpa para mim mesmo, né? Porque eu era bispo, tinha várias responsabilidades. Mas eu dei uma desculpa para mim mesmo. Eu falei, eu vou lá, porque eu preciso conhecer mais da Universal para poder criar produtos. Mas eu sabia que não era isso. Alguma coisa me dizia que ali eu ia resolver o problema da minha busca, que eu também não sabia o que era. A palavra começou a conflitar com aquilo que eu pregava. E eu fui conversar com um bispo da Universal e ele me disse o seguinte, olha, é tão pouca gente que prega o evangelho, continua lá, continua pregando. Continua pregando, vai levando as coisas que você está aprendendo aqui e leva para lá, mas continua pregando. E foi o que eu fiz durante 1 ano e meio. Inclusive, levei coisas da Igreja Universal para lá, né, o altar e outras coisas, e outros entendimentos, e começaram a acontecer milagres sobrenaturais. Mas o que realmente me tocou, a decisão em novembro de 2011 para sair da denominação e para a Universal, foi que eu entendi que salvo uma vez, salvo para sempre, não está de acordo com a palavra. Que eu precisava, que era o que eu via na Universal, que eu precisava cuidar da minha salvação todos os dias. Que eu estou salvo hoje e continuarei salvo se eu continuar obedecendo a palavra de Deus. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu não posso continuar pregando contra a doutrina da denominação. Foi o momento que eu tomei a decisão e saí, e foi em novembro de 2011, e fui ser membro da Igreja Universal. E eu percebi que a palavra estava melhorando o meu caráter, porque uma palavra que me chamou muito a atenção foi a palavra justiça, porque eu não pregava justiça. Justiça foi talvez a palavra que mais me despertou para eu vir para a Igreja Universal. Caiu a ficha quando eu recebi uma palavra, ouvi uma palavra que existe o espírito do engano, que faz a pessoa orar em línguas. E aí eu comecei a raciocinar, porque eu sabia que aquela pastora que tinha orado por mim, ela tinha depressão, né? E aí eu falei, poxa, então eu não tenho o Espírito Santo. E eu não tinha frutos, porque se apertasse a mentira ia sair. Eu entendi que durante esses 20 anos, eu não tinha Deus em primeiro lugar. Eu tinha a minha posição em primeiro lugar. Eu tinha o líder da denominação em primeiro lugar, a denominação em primeiro lugar. E a minha vida, como que vai para frente desse jeito? Como que eu ia casar corretamente com a pessoa que Deus tinha para mim, se eu não tinha Ele em primeiro lugar? Então, eu comecei a entender que o projeto de Deus é o Espírito Santo, depois o casamento, depois a vida profissional, e assim que o edifício é levantado. Eu sou engenheiro civil e eu sei que não dá para construir a cobertura antes da fundação. E a fundação é
o Espírito Santo. No dia 16 de julho de 2017, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu tive a certeza porque eu comparei, né, o batismo que eu achava que eu tinha tido com aquela experiência real com Deus. Onde, quando eu fui batizado, quando a gente estava lá na busca, eu fui batizado, então veio aquela certeza, veio aquela alegria, veio aquela paz, né? Aquela paz gloriosa, paz que eu não tinha, aquela inquietude, aquela ansiedade, aquele vazio, aquele negócio que me, sabe, que dentro de mim me fazia, sabe, como se eu estivesse sentado num formigueiro, né? Agora eu tenho sossego, eu tenho paz, a gente tem guerra, mas as guerras são para vitórias. E o casamento, né, de 16 anos acabou sendo desfeito porque ela preferiu ficar com os bens materiais do que lutar comigo pela restauração, porque foi essa a minha proposta depois que eu recebi o Espírito Santo. E aí depois disso que aconteceu, eu entendi que eu precisava de uma esposa, mas não uma esposa como eu agi da outra vez. Eu precisava de uma mulher de Deus, eu precisava que alcançar o favor de Deus. E aí eu comecei na terapia do amor e conheci a Luciana, e aí nós nos casamos na presença do nosso Deus, totalmente diferente, mas assim, é melhor do que eu tive em toda a minha vida. E fazendo uma comparação hoje, né, que eu recebi o Espírito Santo, daquilo que eu, entre aspas, tinha recebido lá no passado, em 97, o Espírito Santo naquela época para mim era o que era? Era uma emoção, porque nessa denominação era muito valorizado a emoção, o sentimento, o louvor, né? Então isso tudo fazia com que a gente tivesse um sentimento, uma emoção, mas a vida não mudava. E se a pessoa não recebe o Espírito Santo, não tem jeito, porque até está escrito que a letra mata, né? Então eu conhecia profundamente a palavra, mas eu não tinha vida. Então aquela palavra maravilhosa me matava. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo. Hoje eu leio a Bíblia, às vezes parece que as letras estão até pulando, porque a gente vê, eu leio, eu raciocino, eu entendo, eu sou corrigido, eu sou repreendido, eu sou instruído em justiça. Então, a Escritura fala comigo, a palavra de Deus fala comigo. E por conta disso, eu tenho que passar para as pessoas. Porque antes eu ia passar o quê? Eu só podia passar a letra morta, porque é o que eu tinha. Mas agora não, agora eu tenho vida para passar. Quando eu era bispo, eu estava no altar, mas o Espírito Santo não estava em mim. O altar não estava em mim, mas hoje eu sou o altar. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim. Então eu tenho muito mais vida, eu tenho vida para dar, o que eu não tinha antes. Hoje eu tenho, porque rios de água viva fluem do interior. E hoje a minha vida é completa, e completa graças ao Espírito Santo. Porque hoje eu sou um homem de caráter, dentro de mim eu tenho paz, e talvez você que esteja me ouvindo, talvez você seja um bispo, talvez você seja um pastor, né, de uma denominação, e você está perdido. Não coloca a sua posição, a sua denominação, o seu líder em primeiro lugar, não. Se entrega para Jesus, que Ele vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Entenderam? Está claro? Precisa traduzir? Tem certeza? Precisa interpretação? Está claro. Sem o Espírito Santo, você pode ter o mundo aos seus pés, mas ainda assim o inferno vai estar dominando a sua vida. Com o Espírito Santo, você entra no reino de Deus. Amém? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela morre para o mundo e nasce no reino de Deus, por toda a eternidade. E quando ela deixa o corpo aqui na terra, ela é recebida nos céus.
e vem o reino dos céus. E lá no céu, Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para a glória que está preparada para aqueles que o amam. Deus quer fazer você feliz, minha amiga, meu amigo. Mas tudo isso só depende de você. Não depende de oração do bispo, não depende de frequência à igreja, não depende dos seus dízimos, das suas ofertas, nada disso. Depende da sua entrega. Amém. Uma entrega. Amém, pessoal? Você se lembra da sua primeira experiência conjugal ou sexual? Se lembra? Sim ou não? Fala a verdade. Eu não me esqueço. Pô. Né, Esther? Arrebentou. Então, uma metade juntou-se com a outra metade e fez-se uma só pessoa. Entendeu? É exatamente isto que acontece quando uma pessoa recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro dela. E aí vem o gozo, o prazer, a alegria celestial. E aí a gente fica pronto, preparado para enfrentar o inferno, para enfrentar o mundo, para enfrentar tudo e permanecer de pé. O Espírito Santo, contudo, só vem, ele só entra em você quando você deixar o mundo, deixar o reino do mundo e se entrega. Está aqui a minha vida. Amém? Você acredita nisso? Acredita mesmo? Se você acredita e quer entregar o seu corpo, sua alma, seu espírito, para receber o Espírito de Deus, vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Quem quiser, é para quem quiser, não é para quem merece, não, é para quem quiser. Se você quer, você pode vir aqui na frente receber o Espírito Santo, como quem sonha, de risos, minha boca se encheu, e a sua boca vai se encher de riso. Olha só, pessoal, presta atenção. Você entendeu, né? Você entendeu? Sim. Sim ou não? Sim. Você se lembra da sua lua de mel? Mesmo que não seja lua de mel, tenha sido uma lua de fel, mas na hora foi mel, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Na hora mas você conseguiu. Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade, pessoal. Vamos botar a boca no trombone e falar, assumir a verdade. Essa é a verdade. Quando o Espírito Santo vem, arrebenta dentro da gente. A gente dá vontade de sair saltando, pulando, dançando, porque a alegria do céu entra da gente. É o reino de Deus dentro de você. Isso tem que acontecer. E não é porque você merece, não. É porque você quer e você crê. Amém? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Estas pessoas que estão à frente, aquelas que estão em casa, que gostavam de estar aqui diante do altar, mas por uma questão de não terem podido vir, aquelas que estão presas, confinadas a uma prisão, ou uma cadeira de rodas, ou um hospital, numa cama, num leito, ó poderoso de Israel, mas o querer delas já é suficiente para que o Senhor venha encher, possuir o seu ser, o seu corpo, e fazer morada dentro dele. Meu Pai,
que conhece os corações, sabe quem quer, quem verdadeiramente quer que o Senhor venha possuir o seu ser, o seu corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Então desce sobre ela agora, meu Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, que prometeu. E elas estão aqui em busca do cumprimento da Tua palavra. Venha ao encontro dessa criatura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amiga e amigo,